Será que todos nós temos duas personalidades? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Um Médico e o Monstro, né, de R.L. Stevenson. É um livro aí lançado em 1886, ou seja, é um livro que foi lançado aí, não foi nem no século passado, foi no século retrasado, mas é um grande sucesso, um livro que já teve vários filmes, né, escola em quadrinhos, né, muito vendido, você sempre encontra ele aí nas livrarias, nas feiras do livro. Então é um livro bem legal, nós vamos falar dele aqui, vamos explicar um pouquinho do que se trata essa história, para a gente poder conhecer um pouquinho desse grande clássico. Bom pessoal, como eu disse, esse livro foi um livro lançado em 1886, mas na época que ele foi lançado ele teve um grande sucesso, uma grande expressividade, porque ele fala muito do comportamento humano. É um livro que fala aí sobre personalidades, múltiplas personalidades, como que uma pessoa pode agir de formas diferentes em momentos diferentes. Isso é um grande mistério para o ser humano, é um grande mistério para a humanidade, é um assunto que para a eternidade vai ser muito discutido aí, né, e muito questionado. A história de Utterson, que é um advogado, Jekyll, que é um médico, e Hyde, que é um cara que surgiu aí, ninguém sabe da onde, uma pessoa totalmente diferente, né, desconhecida aí, que apareceu no meio da sociedade lá deles, né, do bairro, e que tinha comportamentos estranhos. Bom, a história começa com esse Utterson, né, que é um advogado, conversando com um amigo, e o amigo conta uma história meio bizarra, né, que ele estava andando um dia na rua, e viu um cara esbarra numa criança, a criança cai, o cara ameaça essa criança, pisa, né, na criança, um cara estranho, um cara maldoso, conhecido como Hyde. E aí a sociedade, as pessoas, né, começam a aparecer, ficar próximas ali, fazer um círculo em volta dessa criança e desse cara e começam a ameaçar esse cara, dizendo, olha, ou você compensa isso que você fez com a criança, ou nós vamos te levar preso, ou nós vamos te linchar, alguma coisa vai acontecer com você. Esse cara ameaçado, ele vai para uma casa, só que é uma casa que eles conhecem como sendo a casa do Dr. Jekyll. Ele entra nessa casa e volta com um cheque para a família dizendo que vai compensar tudo, dando um cheque, e o cheque assinado pelo Dr. Jekyll. Essa conversa fica na cabeça desse advogado Utterson, ele começa a observar, tentar descobrir quem é esse Hyde, tentar descobrir qual relação que ele tem, né, com o Dr. Jekyll, que é um amigo dele. E aí começa-se a ter outros acontecimentos. O Dr. Jekyll, eles vão conversar com ele, ele fala que ele conhece esse Hyde, que é um colega dele, que não é uma pessoa má, que é um cara normal, só que eles vão suspeitando, vão achando meio estranho, começam a tentar entender por que esse cara faz essas coisas, da onde que esse cara surgiu, até que tem um ponto em que uma pessoa está à noite na janela de casa e ela observa que Hyde mata uma pessoa. Ele está cruzando com outro conhecido deles na rua e nesse momento ele começa a bater nele até matá-lo e desaparece. E aí a polícia é envolvida, né, vai atrás desse Hyde, aí descobrem que ele tem uma casa, vão na casa dele, olham tudo que tem lá, e aí as coisas vão ficando mais complicadas, porque esse Hyde vai sendo o quê? Vai sendo fechado ali, eles vão pressionando até o ponto de tentar prendê-lo. O que acontece nesse momento? Nesse momento, o Dr. Jekyll está passando por uma doença. Então o Utterson começa a conversar com ele, percebe que ele está muito diferente, que tem uma coisa muito estranha, tem algum mistério acontecendo no meio de tudo isso. Ao fim disso tudo, o Dr. Jekyll desaparece, né? E ele vai até a mansão do Dr. Jekyll tentar entender cadê ele, o que está acontecendo. Só que antes dele ir para lá, o próprio mordomo do Dr. Jekyll vai à procura dele. Vai à procura dele tentando dizer para ele que tem alguma coisa errada acontecendo, e o Dr. Utterson, né, que é o advogado, vai até esse lugar. Abre a porta do quarto do Dr. Jekyll e ele encontra quem? Encontra Hyde caído. Antes disso, eles tentam uma discussão pela porta, né? Hyde tenta falar que ele não pode entrar, Quando ele entra, ele descobre que o Hyde está lá. Aí surgem algumas cartas, né? Algumas cartas deixadas pelo Dr. Jekyll, né? E ele descobre, né? O Utterson descobre que Hyde e Jekyll são a mesma pessoa. São a mesma pessoa
que mudava de forma a partir de uma poção que foi criada pelo Dr. Jekyll. Qual que é a grande sacada do livro? Né? Por que o livro fez tanto sucesso? E aí, agora que a gente vai entender um pouco disso. Né? O livro traz, a carta explica isso, né? Tem muitas coisas que acontecem ali que explicam que o ser humano tem duas personalidades, que o ser humano, na visão desse doutor, existem dois comportamentos dentro do mesmo indivíduo. Um comportamento do indivíduo bom, né, o idôneo, com princípios, né, um indivíduo que consegue agir corretamente em relação à sociedade, e um indivíduo dentro desse mesmo corpo que é um indivíduo irresponsável, aquele que não tem princípios, aquele que não tem respeito por nada, não tem respeito pela vida, não tem respeito pelos outros, não tem respeito pela sociedade. Né? O Dr. Jekyll era um cara muito certinho, né, muito controlado. A vida dele sempre foi muito controlada, ele sempre teve limites baseados nos seus princípios. Né? Ele não tomava certas atitudes, não cometia certos erros, não fazia irresponsabilidades, não desrespeitava os outros, porque seus princípios eram muito fortes, controlando a sua vida, tornando ele uma pessoa muito idônea, uma pessoa muito boa, muito respeitável. Né? E era por isso que o próprio Utterson era muito amigo dele, porque sentia isso nele. Só que isso incomodava ele, porque às vezes ele queria fazer alguma coisa que talvez não fosse tão assim corretinha e ele não conseguia. Quando ele passou a tomar esse remédio, né, essa poção que ele criou, o que acontecia? Esses princípios, né, essa idoneidade que ele tinha, desaparecia. E ele passava a ser uma pessoa sem nenhum escrúpulo, uma pessoa sem respeito a nada. Ele achava isso em partes ruim, mas achava isso em partes também bom. Por quê? Porque fazia ele ter mais liberdade, ter atitudes que ele não teria se ele tivesse são ali, né, sensato. O problema é que essa poção, ela começou a transformar não ele somente o seu cérebro, né, não somente a sua forma de pensar, mas toda a sua fisionomia, né, toda a sua estrutura física. Ele ficou corcunda, ele ficou com o rosto um pouquinho deformado, ele ficou um pouco mais baixo, ou seja, esse lado mal dele, ele também se refletiu fisicamente. Então o próprio doutor tinha duas formas. Uma forma era a sua forma física normal e outra forma era a sua forma má. Era algo assim, com uma certa deformação, que era a sua própria personalidade deformada. Então toda essa questão, né, que a ficção traz, há duas personalidades e uma poção que consegue fazer com que ele se transforme entre a pessoa boa e a pessoa má, leva ao questionamento sobre a dupla personalidade de cada um, né? Aquele momento em que a pessoa boa quer fazer coisa má, a pessoa má às vezes tem um arrependimento, queria ser uma pessoa boa. Então, o que se explora nesse livro? Né? Que cada indivíduo tem esses dois lados. Tem aqueles desenhinhos, né, que tem o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Então diz que todo indivíduo tem essas duas personalidades. E quando o indivíduo tem ali a sensação, né, tem o discernimento entre o bom e o mal, entre o ruim e o correto, o que acontece? Ele consegue muitas vezes controlar esse seu lado mal com os seus princípios, né, com os seus ensinamentos, com a sua consciência. Quando essa pessoa não tem isso, ela não tem essa consciência, ela adota o seu lado mal como algo realmente que vai ser o seu princípio, que é o seu estilo de vida, e ele vai viver daquela forma. Ao final do livro, ele não consegue refazer essa poção, e quando ela acaba, o doutor acaba terminando sua vida, né, como personagem mau ali, como Hyde. No corpo do Hyde, ele não consegue voltar a ser o doutor bom, e aí ele acaba tirando a própria vida. Então o livro é um livro que traz essa discussão sobre o bem e o mal. Todos nós termos essas duas personalidades e como que a gente lida com isso, né? Até que ponto a gente consegue manter a nossa sanidade, manter os nossos princípios, e até que ponto a gente se liberta para se tornar uma pessoa má, para se tornar uma pessoa que não respeita os outros e que não tem nenhuma respeito pela vida, nenhuma consciência sobre o que está fazendo. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, tá? Se inscrevam no canal e até a próxima história.